Olá, muito boa noite para você. Queda de braço entre Prefeitura e DENIT. Departamento de Brasília dá a palavra final e desautoriza o município de Patos de Minas a realizar a obra na BR-365. Com a interrupção da rodovia, motoristas utilizam estradas rurais e trânsito intenso provoca atoleiros. Produtores pedem socorro à Prefeitura para interditar trânsito no meio rural. Veículos estão passando sobre as plantações de soja e você vai ver também. Suspeito de matar homem com 7 tiros em Monte Carmelo é preso na cidade de Presidente Olegário. Afundamento de terreno no cemitério Santa Cruz danifica túmulos e família pede providências ao município. 12 mil novos casos de câncer surgem por ano entre crianças e adolescentes. E os desafios de superação de quem enfrenta doenças sem perder a esperança de cura. Futebol. O RT empata com o Pouso Alegre em 1-1 e não se distancia da zona de rebaixamento. De olho na sequência do estadual, o Trovão Azul terá o América em casa no fim de semana. A aplicação de primeira dose contra a Covid-19 recomeça no domingo em Patos de Minas. Morador diz que teve fornecimento de energia interrompido, mesmo com as contas em dia. Depois de 2 meses do anúncio de quebra de contrato, Luiz Eduardo Falcão mantém rompimento com Copasa, mas sem data para ocorrer. A gente vai falar também muitas outras informações aqui no NTV News, com muitos outros casos acontecidos em Patos de Minas, tem análise da notícia e muito mais para você, a partir de agora. Um homem suspeito de homicídio ocorrido em Monte Carmelo nesta quarta-feira foi preso na cidade de Presidente Olegário. Esse homicídio foi registrado na cidade de Monte Carmelo. A vítima, um homem de 38 anos de idade, que foi atingido aí por 7 disparos de arma de fogo. No entanto, o possível suspeito desse fato foi preso na cidade de Presidente Olegário, a poucos quilômetros aqui de Patos de Minas. Ao meu lado, Tenente Neves. Tenente, vocês conseguiram começar os rastreamentos atrás deste homem aí, que seria o suspeito desse fato, que tem 35 anos de idade, por meio de imagens de câmeras de segurança? Exato. A partir do momento que a Polícia Militar foi acionada lá no local do fato, né, já foram iniciados alguns levantamentos. Dentre esses levantamentos, a questão da existência de filmagens lá na rua, né? Então, a Polícia Militar lá de Monte Carmelo, os militares de Monte Carmelo levantaram algumas residências que possuíam câmeras e, com isso, conseguiram algumas imagens que filmaram o veículo que havia... o passageiro e o condutor havia efetuado disparos contra essa vítima, e pelo fato das imagens serem bem claras, foi possível identificar bem o veículo, bem como a placa. Então, com base nas características do veículo e na identificação da placa, aí sim já iniciaram as investigações, as averiguações, tendo como finalizando aí lá na cidade de Presidente Olegário, na zona rural, onde foi preso esse suspeito. A prisão desse homem aconteceu na zona rural, inclusive um revólver calibre 38 foi apreendido durante essa ação? Exato. Com base nos levantamentos, como eu disse, né, os militares chegaram até uma propriedade rural lá no município de Presidente Olegário e lá encontrou o suspeito do crime, e na posse dele estava o veículo com as mesmas características, inclusive as placas, né, do veículo utilizado no crime em Monte Carmelo. Então, diante dessa suspeição, né, foi consultados os dados do veículo, foram feitas algumas vistorias no veículo e foi localizado dentro do painel ali próximo ao rádio deste veículo aí, um revólver calibre 38. E pelas imagens, um revólver cromado, e pelas imagens dá a entender que seria o mesmo armamento, né? Tenente, um fato que também chamou a atenção durante toda essa ação da Polícia Militar, na apreensão desse revólver, na prisão desse homem, na apreensão também do veículo, é que, segundo as informações, esse veículo aí nos últimos dias teria sido de várias pessoas. Correto. Com as investigações, os levantamentos que foram feitos, né,
foi possível levantar essa situação. Embora o veículo não estivesse no nome desse suspeito que foi preso, né, foi verificado que ele havia sido vendido, passado pela mão de 3 outras pessoas, sendo esse suspeito, Nelson, o último comprador com o qual foi encontrado o veículo. Tenente, ainda segundo as informações, houve-se a possibilidade que o Nelson teria encomendado este crime e que um matador de aluguel teria sido contratado para executar a vítima, esse homem de 38 anos, na cidade de Monte Carmelo? Olha, até o momento não tem, pelo menos até a data de ontem, até o final da ocorrência, né, até o término da ocorrência, havia essa suspeição. Então, até o momento não tem nada de concreto, mas foi levantado sim que a vítima poderia estar sendo encomendada aí, né, a sua morte por terceiros, mas como eu disse, não tem nada de concreto até o momento. Gente, fato é que o Nelson, então, ele foi preso, revólver, carro apreendidos. Exato. A ocorrência, ela se encerrou, vamos dizer assim, com sucesso, né? Então, toda essa integração das polícias militares aqui dessas cidades foi muito eficiente e acabou culminando com o sucesso da prisão desse suspeito, que é o Nelson. Tá certo, Tenente Neves, muito obrigado pelas informações. Então é isso, esse homicídio que aconteceu na cidade de Monte Carmelo, e toda essa ocorrência acabou a poucos quilômetros aqui de Patos de Minas, na zona rural de Presidente Olegário, que acabou então na prisão de um homem de 35 anos de idade e na apreensão de um revólver calibre 38 e também de um carro Vectra na cor prata, emplacado na cidade de Presidente Olegário. O Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar de São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas, conseguiu apreender na manhã desta quinta-feira, na BR-365, uma grande quantidade de maconha. O motorista do Fiat Palio empreendeu fuga e os 2 ocupantes abandonaram o veículo com cerca de 30 quilos de maconha e entraram em uma mata. Um deles foi preso durante o cerco. O rapaz de 23 anos disse que foi contratado pelo fugitivo, já identificado, para buscar uma carga na cidade de Patrocínio, mas alegou não saber que se tratava de drogas. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão em Patos de Minas. As buscas continuam para tentar localizar o segundo participante deste crime. A seguir aqui no News, 12 mil novos casos de câncer surgem por ano entre crianças e adolescentes e os desafios e superação de quem enfrenta a doença sem perder a esperança de cura. O isolamento social imposto pela pandemia fez com que muitas consultas médicas fossem adiadas. E quando o assunto é câncer, o diagnóstico precoce é decisivo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 12 mil novos casos da doença surgem todos os anos entre crianças e adolescentes no Brasil. E nem sempre identificar os sintomas é fácil. Aos 12 anos, o Vinícius foi diagnosticado com leucemia crônica. O menino sentia dores fortes na cabeça, ossos e febre alta. Apesar dos sintomas, a família teve dificuldade para conseguir o diagnóstico. O resultado positivo veio depois de uma bateria de exames no hospital de Padre Paraíso, cidade em que o menino vive com os pais e as irmãs no Vale do Jequitinhonha. No momento recente assim, o mundo desaba nas costas da gente, né? Tá bem recebendo o apoio da família, dos amigos, né? E graças a Deus a gente está muito confiante. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 12 mil novos casos da doença surgem em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil todos os anos, sendo a leucemia o tipo de câncer mais comum nesse público e que muitas vezes seus sintomas são confundidos com outras enfermidades da infância, como no caso do Vinícius. Febre, dores ósseas, cansaço, fraqueza, perda de apetite inexplicada, desânimo ou aquelas doenças que são mais frequentes, qualquer sintoma que a criança venha apresentar e que não evolua da maneira usual, corriqueira, temos que pensar que possa ser uma doença oncológica. Com o diagnóstico em mãos, o Vinícius foi levado à Santa Casa de Belo Horizonte para dar início ao tratamento da doença. Como o adolescente mora a quase 600 quilômetros da capital mineira
Ele e os pais foram encaminhados à Fundação Sara, uma instituição sem fins lucrativos com uma equipe multidisciplinar que auxilia famílias e crianças na luta contra o câncer. A criança, às vezes, ela chega aqui com um diagnóstico de câncer e o nosso público chega a ser 85% carente. Então, a gente percebe que, às vezes, a doença nessa família é o menor dos problemas, né? Então, nós temos os programas que, além da assistência social, que é a base do nosso trabalho, nós temos a nutrição, né, que eu atendo como nutricionista, nós temos psicólogo que dá apoio a essa família, né, no atendimento psicológico, temos a pedagoga que auxilia a criança que não pode estar indo à escola e no período que ela está hospedada aqui com a gente presta esse apoio também. E além disso, a gente ainda tem as assistências com medicamento, exames. A Casa Sara conta com doações de pessoas físicas e de empresas parceiras para dar continuidade ao tratamento de 166 crianças e adolescentes apenas em Belo Horizonte. Após um período de baixa contribuição devido à pandemia, os donativos voltaram a se estabilizar neste ano, ajudando a manter os mais de 10 projetos da instituição. Através desse trabalho, nós conseguimos fazer com que esse tratamento ele seja realizado de uma forma um pouco mais leve, né? Toda essa ajuda faz uma diferença tanto emocional, né, nutricional para essa criança, e tem várias formas de estar ajudando, né? Aqui a gente tem os exemplos de algumas, né, das formas de estar ajudando a Fundação Sara. As chances de cura do câncer infanto-juvenil podem chegar a até 80% com diagnóstico precoce. Mas a pandemia, com as medidas de restrições, junto ao medo de ir a um hospital, tem dificultado a descoberta de novos casos da doença. As sociedades brasileiras de cirurgia oncológica e de patologia estimam que entre 50 e 90 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer neste ano, e muitos deles são crianças e adolescentes. E a gente crê que os diagnósticos precoces foram muito prejudicados, porque muitas consultas ao pediatra foram deixadas de se fazer. Então, é importante a gente discutir sobre esse tema e alertar que tratamento de câncer existe, a mortalidade diminui a cada vez que a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Apesar das dificuldades de quem luta contra uma doença tão severa, Vinícius tem os sonhos de muitas crianças: ser jogador de futebol. Pois é, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos importantes aí para as ações de vigilância da doença. Quem enfrenta os tratamentos para sobreviver conhece bem os muitos desafios para superar a doença. Segundo dados sobre o câncer no mundo e no Brasil em 2020 e projeção para 2040, dados do Globocam, publicados de expectativa para o último ano, registraram uma incidência de aproximadamente 19 milhões de casos de câncer em todo o mundo, com 10 milhões de mortes. Mais de 60% dos casos de câncer se concentram nos 10 tipos mais frequentes, sendo responsáveis também por mais 70% de todas as mortes. Câncer é a segunda maior causa de morte no mundo. Em torno de 10 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa de câncer. E no Brasil isso não é diferente, né? Em termos de Brasil, o câncer mais frequente, é claro, é o de pele. Pele é o câncer mais frequente, pele não melanoma, porque tem um câncer de pele muito maligno que se chama melanoma. Fora o câncer de pele, o câncer mais frequente no Brasil é câncer nas mulheres, é mama. Já alguns casos são raros, como a leucemia das células pilosas. Patrícia Lopes foi diagnosticada com essa enfermidade. Tudo começou após uma acne no rosto. O ano passado eu tive uma acne comum e espremi. Nela entrou uma bactéria forte e eu fui no dermatologista. A partir disso, eu fiz um hemograma simples e eu descobri que eu estava com anemia profunda.
Então, meu médico me encaminhou para um hematologista para a gente poder ver o que poderia estar sendo aquela anemia causando. No dia 16 de novembro de 2021, Patrícia teve a confirmação. O hematologista me solicitou vários exames de sangue e uma biópsia da medula óssea. No exame de sangue, comprovou que tinha várias coisas alteradas e a biópsia mostrou que eu estava com uma leucemia, chamada leucemia das células pilosas. Desde então, há 4 meses, Patrícia travou uma verdadeira batalha pela vida. Inclusive, chegou a ter um medicamento, cladribina, necessário para o tratamento, negado. Foi negado pelo SUS 2 vezes que o hospital solicitou, porque é um remédio caro. E eu estava num momento tão debilitado da minha vida que eu não queria entrar na justiça porque eu saberia que ia demorar um certo tempo. Então eu resolvi comprar um medicamento que foi R$12 mil. Para mim é caro. E comecei a fazer a quimioterapia, as sessões de quimioterapia. Depois de tanta batalha, Patrícia agora espera a chegada do resultado de uma biópsia para os próximos passos rumo à cura. Já tem 4 meses que eu estou nesse tratamento. Essa semana ainda eu vou descobrir o resultado da minha biópsia para saber o resultado da quimioterapia, se fez efeito. Mas eu tenho certeza que sim, porque eu me sinto muito bem. Minha mente, graças a Deus, está bem. Minha família está comigo, meus amigos. E tenho fé que daqui para frente eu vou ter bons resultados. E é o que eu espero para mim, para todas as pessoas que eu estou convivendo, que eu estou viajando, que estão passando pelos mesmos problemas que eu. E que tudo vai dar certo. Patrícia, de cá também estamos na torcida por você e todas aquelas pessoas que enfrentam algum tipo de enfermidade. E vale a ressalva, o tratamento precoce faz toda a diferença. Se tomar providência cedo, é curável. Fazer o exame precocemente, o mais cedo possível. Daqui a pouco a gente fala de futebol aqui no News. O RT empata com o Pouso Alegre em 1-1 e não se distancia da zona de rebaixamento. De olho na sequência do estadual, o Trovão Azul terá o América em casa no fim de semana. Agora a gente fala de futebol, né? As 2 últimas partidas da URT foram fora de casa e ambas terminaram empatadas. Nessa quarta-feira, o Trovão Azul conseguiu empatar no final do jogo, não conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento. O time do Pouso Alegre começou melhor a partida e saiu na frente no estádio do Manduzão. Foi mais criativo e pressionou mais no lado do campo da URT. O Dragão do Mandu desperdiçou várias chances, mas de tanto insistir, marcou o primeiro gol aos 42 minutos, com o nigeriano Eberê, que aproveitou fora da zaga e chutou rasteiro no canto do goleiro. Logo na sequência, a URT teve chance de empatar, mas a etapa inicial terminou com o placar a favor do Pouso Alegre. Em vantagem, no segundo tempo, o Dragão do Mandu recuou e o Trovão Azul aproveitou os espaços, cresceu em campo e ficou mais animado. Depois de muitas tentativas, acertou. Cebolinha foi o autor do gol do empate, bateu colocado de fora da área. Com o resultado, a URT está com 6 pontos e desceu uma posição na tabela. De 8º, passou para 9º. O Pouso Alegre ainda não venceu nenhuma no Campeonato Mineiro e segue como último colocado. O próximo compromisso da veterana é em casa. Enfrenta o América no Zama Maciel no sábado, às 4h30 da tarde. Adversário da URT no próximo sábado, o América também jogou nesta quarta-feira e venceu o Patrocinense por 2-0. O primeiro gol saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Marlon cruza para a área e Alê marca de cabeça para o Coelho. O segundo gol veio aos 38 minutos da etapa complementar. Desta vez, Cauê domina pelo lado direito e entrega para Henrique Almeida fazer 2-0 e fechar a vitória. Na semana que vem, o América estreia pela Copa Libertadores, mas antes disso terá pelo Campeonato Mineiro a URT em Patos de Minas. De quarta tem o RT, um jogo difícil ainda pelo Campeonato Mineiro, e nós não podemos pensar na quarta-feira sem antes passar pelo sábado, pelo jogo do RT. Então nós estamos focados exclusivamente no Campeonato Mineiro, para o Campeonato Mineiro até sábado. Depois da URT a partir de domingo, aí nós vamos começar a falar e também começar a pensar e a trabalhar em relação à quarta-feira frente ao Guarani.
Pois é, mas aí para esse fim de semana provavelmente a URT vem com time misto para Patos de Minas, o que de certo modo é bom para o URT, né? Independente de quem vier, o importante é que o time possa somar pontos, porque faltam apenas 4 rodadas aí para terminar essa primeira fase. Outros 2 jogos foram realizados nessa quarta-feira pelo Campeonato Mineiro, confira aí. Em Governador Valadares, Thiaguinho bateu de primeira e marcou o único gol da vitória do Democrata sobre o Tombense. E o Vila Nova conseguiu o primeiro triunfo no estadual. Renan Mota encheu o pé para colocar o Leão na frente da Caldense. Depois de um contragolpe em alta velocidade, a bola caprichosamente bateu na trave. Mas Cadu foi mais esperto que o goleiro da veterana e confirmou a vitória da equipe de Nova Lima. A sétima rodada do estadual fecha nesta quinta-feira. Daqui a pouco, com o jogo entre Cruzeiro e Uberlândia, às 20 horas, no Independência. Para a partida de sábado contra o América, a diretoria da URT se cerca de todos os cuidados para evitar incidentes no jogo em casa. Após o último jogo da URT em casa, onde o Trovão Azul enfrentou o Atlético, o time de Patos de Minas foi multado por causa de um torcedor que jogou cerveja no bandeirinha da partida. Nós fomos julgados em um dos casos, já recebemos uma multa por conta do incidente desse, então a gente pede muita compreensão da torcida para que nos ajudem a vir ao estádio, torça e de forma alguma atire nada dentro do estádio, que seja um custo, nada disso é permitido. Foi uma multa de R$100, né? Foi uma multa irrisória, né? Mas graças à atuação da Polícia Militar e do efetivo de segurança no estádio, a gente não sofreu uma punição maior, porque a polícia conseguiu identificar a pessoa e fazer a ocorrência. Respeito e educação é bem-vindo em qualquer ambiente, né? Eu entendo que uma partida de futebol, os torcedores venham por um momento de lazer, né? É um momento de confraternização e não para criar confusão, incitar brigas e violência, né? A torcida pode ter certeza que nós estamos aqui para garantir a segurança, né? Juntamente aí com segurança privada, né? Que o estádio vai contratar, e qualquer incidente que infrinja questões de segurança, seja por parte da torcida ou por parte do próprio clube, isso tudo será registrado em ocorrência e encaminhado aos órgãos competentes. Passado isso, foco nos próximos jogos em casa. Neste sábado contra o América, válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, e na próxima terça-feira, pela Copa do Brasil contra o Avaí. Nos próximos 2 jogos que irão acontecer aqui no estádio Zema Maciel, os torcedores deverão apresentar o cartão de vacina contra a Covid-19 ou um teste com resultado negativo para a doença. Além disso, no jogo válido pela Copa do Brasil, os jogadores deverão também ser testados. Os resultados deverão ser enviados 24 horas antes da partida para a CBF. No jogo contra o Avaí, o que muda, na verdade, é em relação aos atletas e comissão técnica e pessoas que ficarão dentro do gramado, que serão obrigatórios fazerem o teste de Covid e aí enviar isso à CBF 24 horas antes. Nos 2 jogos, os portões devem ser abertos 2 horas antes da partida. Normalmente, os ingressos serão vendidos antecipadamente aqui na loja da URT. Os portões se abrem 2 horas antes da partida para o acesso ao torcedor, e é o de praxe que vinha sendo feito normalmente. Nos dois jogos haverá um espaço reservado para a torcida adversária. Caso a torcida adversária não compareça, a gente libera esse espaço também para o torcedor da URT. O Corpo de Bombeiros também atuará nos próximos jogos. Todos devem obedecer os protocolos já informados. É disponibilizado a equipe do Corpo de Bombeiros para estar fazendo o socorrimento ou atendimento a alguma vítima, e também questão de orientação também e conferência da brigada, dos brigadistas, né, que atuam nos jogos. A seguir aqui no News, 390 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. A aplicação de primeira dose contra a Covid-19 recomeça no domingo. Afundamento de terreno no cemitério Santa Cruz danifica túmulos e família pede providências ao município. Agora a gente mostra a indignação de um casal que reclama sobre a situação do cemitério Santa Cruz. O solo entre os túmulos está todo comprometido e a família foi notificada pelo município para resolver a situação. Terreno com afundamento, estruturas dos túmulos danificadas, rompimento até do muro. Esta é a situação na qual se encontra o cemitério Santa Cruz, em Patos de Minas,
que com o período chuvoso se agravou ainda mais. O Rogério e a Valdirene foram notificados pelo município para que tomem providências, mas o casal reclama que a responsabilidade também é da prefeitura. Eu vim cá hoje, gente, que eles ligaram pra gente, pedindo pra gente vir cá, que era responsabilidade da gente resolver o caso aqui. Só que, na verdade, o problema aqui não é nosso. O problema aqui tá o terreno todo tá desabando. Então, é por causa da estrutura que foi feita aqui, foi mal feita a estrutura. Então, olha para vocês verem, a situação que está aqui, o túmulo da minha sogra está todo aberto. Não só da minha sogra, tem vários túmulos aqui que está todo aberto, está partido no meio, está esbarrancando a terra. E eu queria ver o que a prefeitura pode fazer, porque quando foi para fazer, a prefeitura exigiu que era o pedreiro responsável daqui do cemitério que tinha que fazer. Então, a gente pagou por ele, por esse túmulo. Agora, falar que a responsabilidade é nossa de consertar? Como consertar um terreno que está todo bagunçado? Está desabando tudo, tem muito tempo que a gente vai deixar nessa situação. Até o muro está indo tudo lá para baixo. E aí o pessoal daqui ligou para nós vir para dar as providências aqui no túmulo. Essa que era a nossa responsabilidade. Olha que a situação que está aqui no cemitério. O casal, que tem entes queridos sepultados no local, está indignado com o descaso público diante da necessidade de medidas urgentes por parte da prefeitura. O negócio é o seguinte, pelo jeito, se não der providência, vai descer tudo. Minha mãe tem uns 5 anos que morreu, tadinha, tá? O restinho dela aqui, a gente já está até vendo aqui já a situação. Tem túmulo partido, tem tudo indo embora e ligou para nós vir dar providência. Não pode ficar desse jeito não, que se der mais uma chuva, o túmulo vai acabar de caindo tudo, que já tombou tudo. Já tem uma abertura muito grande no túmulo. Com a instabilidade do solo, as paredes de muitos jazigos apresentaram rachaduras e se partiram, o que pode expor restos mortais. Por toda a área, é possível ver que são muitos os danos provocados pelo aprofundamento do terreno no cemitério, demonstrando uma situação de abandono. Não é só o nosso túmulo. É uns 100 tumbos aqui que está correndo por dentro do rio. Será que eu vou deixar minha mãezinha, o resto do meu irmão, cair tudo lá para dentro do rio? E ninguém vai dar providência de nada? Liga para nós dar providência? Como é que nós faz com isso? Eu peço às autoridades, à prefeitura, à secretaria, quem puder nos ajudar, porque é muito triste ver uma situação dessa. A pessoa não pode descansar nem em paz. Olha a situação que está aqui. Tem túmulos aqui que não sabe nem quem é direito, a família, não sabe nem como reclamar para a família. Então, como que vai ser feito? Como que uma família vai vir cá consertar uma coisa, sendo que não sabe nem quem que é a família direito da pessoa? A Prefeitura de Patos de Minas informou que a Secretaria de Obras já foi até o local e que começou a fazer os reparos. E ainda que os restos mortais do túmulo danificado foram retirados e colocados em um local seguro até que o local possa ser refeito, né? A assessoria de comunicação da Prefeitura, no entanto, não soube informar se o casal ou os familiares terão que arcar com custos relacionados a esse trabalho. A gente espera que não, né? Porque aí seria realmente uma situação muito complicada para uma família como essa passar por isso, diante de tudo isso que eles disseram aí, diante de toda a situação em que está ali aquele terreno do cemitério Santa Cruz. Vamos atualizar os dados da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico desta quinta-feira mostra que 390 novos casos foram confirmados. Não houve confirmação de óbitos e a quantidade de vidas perdidas se manteve em 572. Já os casos de pessoas que se curaram somam aí 25.851. Ao todo, 1.003 doentes se recuperam em casa. Pelo menos 22 pacientes estão internados. 15 em leitos clínicos e 7 pacientes em UTIs. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, são 12,5%, nas enfermarias 12,5%, né? E nas UTIs 20% de ocupação. A ocupação total de leitos para as doenças em hospitais públicos e particulares está com 78,35%. Nas enfermarias e nas unidades de terapia intensiva, você observa aí, a ocupação chegou a 70,83%.
A retomada da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças será neste domingo, em Patos de Minas, né? Serão ofertadas aí 1.300 doses e a aplicação ocorre no ginásio do Unipam. Foram aplicadas até agora 6.200 vacinas. A estimativa do município é de que 11 mil crianças entre 5 e 11 anos recebam aí a primeira dose. A seguir, queda de braço entre Prefeitura e DENIT. Departamento de Brasília dá a palavra final e desautoriza o município a realizar a obra na 365. Com a interrupção da rodovia, motoristas utilizam estradas rurais e trânsito intenso provoca atoleiros. Você vai ver que produtores pedem socorro à Prefeitura para interditar trânsito no meio rural. É que veículos estão passando sobre plantação de soja. Vamos mostrar também que escola em Lanhosos suspende aulas por causa das condições das estradas. Depois de mais de 2 meses de ter anunciado o rompimento do contrato com a Copasa, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ainda mantém os serviços do município com a companhia. A decisão foi tomada após o prefeito receber relatório da CPI da Câmara, que investigou denúncias de irregularidades contra a Copasa. Nessa quarta-feira, Falcão reafirmou que fará o rompimento, só não tem data. A CPI foi formada na Câmara Municipal de Patos de Minas depois de denúncias feitas por Wilson José da Silva sobre irregularidades cometidas pela Copasa. Primeiro, o descumprimento de tudo que ela vem comprometendo em fazer no nosso município. Ela descumpriu tudo. A minha preocupação maior, já desde 71, bem antes dela estar tomando conta do nosso esgoto, era com relação à poluição do Rio Paranaíba. Tentamos via Comitê Federal do Paranaíba, ao qual eu pertencia, não deu nada certo. Tentei como conselheiro estadual da Supran Triângulo Mineral do Paranaíba, também não deu certo. Mas a gente sempre fala, pedra mole em pedra dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Passados-se meses da afirmação que o contrato será quebrado, o prefeito de Patos de Minas afirmou que levantamentos ainda estão sendo feitos. Assim que a gente terminar os nossos levantamentos internos, finalizar todo o nosso planejamento aqui que está em curso, eu quero lembrar que o contrato, a quebra do contrato é só um capítulo de toda uma situação que já está sendo trabalhada. Segundo o prefeito, não será fácil a quebra de contrato com a Copasa. A gente tem levantamentos técnicos aqui para serem finalizados, a gente já está trabalhando com especialistas, com pessoas da área jurídica para organizar direitinho como é que vai ser feito. E como eu venho dizendo desde sempre, é um desafio, não significa que a gente vai se ver livre realmente da Copasa, porque ela vai contestar isso na justiça, obviamente. Então, quando eu digo que depende da justiça, é por isso. O rompimento só depende de mim, e ele será feito. Mas a Copasa, óbvio que vai dizer que tem um contrato até 2038, foi assinado lá em 2008, em dezembro, vai dizer que tem investimentos que foram feitos. Então, a nossa gestão que chegou aqui agora, a gente tem que enfrentar a situação e ouvir o clamor da população, defender o interesse do povo. Nesta quarta-feira, o DENIT emitiu uma nota e afirmou que iria iniciar os reparos na Ponte dos Vieiras, na BR-365. Hoje, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, publicou um vídeo e disse que, como não viu o início das obras, insistiu com o órgão e que recebeu autorização para isso. Entretanto, o DENIT de Brasília deu a palavra final e proibiu que a prefeitura prossiga os serviços. Os trabalhos foram assumidos pelo órgão. O problema na Ponte dos Vieiras é exatamente aqui. Uma grande erosão se formou e rachaduras atravessaram a BR-365. Uma das alternativas é atravessar a Ponte dos Vieiras a pé, como essa turma aí. O ônibus da empresa trouxe eles até o início da ponte. Fazem a travessia, logo do outro lado tem outro veículo à espera para levá-los até Guimarães. É um transtorno grande isso aqui? É um transtorno, mas faz parte, né? Porque ninguém queria que caísse, mas já caiu, tem que arrumar. Não pode já deixar do jeito que tá, né? Normalmente eu deveria vir mais vezes, mas por conta desse transtorno a gente tá fazendo 2 vezes só por semana. Você tá vindo de onde e indo para onde? De Patrocínio para Patos, que eu moro em Patos e trabalho em Patrocínio. E essa interdição acabou atrapalhando aí os planos de muita gente? Muito, porque se fosse em outras épocas, né, a gente iria 2 a 4 vezes por semana. Mas aí agora com isso,
essa dificuldade, né, de estar chegando até a ponte, depois atravessando a pé e encontrando o pessoal do lado de lá, fica bem mais complicado. E de lá você marcou com quem para te pegar? Lá agora meu marido me pega pra gente chegar até em Patos. E para vir, minha mãe teve que me trazer. Ô, Lucélia, ficou mais difícil transitar aqui e buscar fazer uma logística para que não tenha que dar uma volta de 200 quilômetros? Sim, está muito complicado, né, para todo mundo que precisa atravessar a ponte, né, que a gente sempre faz de carro e agora a gente está tendo que fazer a pé, né, e a gente não sabe se eles vão continuar deixando a gente fazer a pé ou se vai ter que paralisar essa passagem a pé também, né. Porque tá perigoso, a erosão tá enorme ali, já viu como é que tá? Com certeza, bastante perigoso, né? Desde domingo, nenhum veículo está autorizado a passar sobre a Ponte dos Vieiras na BR-365. A responsabilidade da via é do DENIT. Como o órgão não se prontificou a consertar a estrada, a prefeitura adiantou os trabalhos. No primeiro momento, o DENIT de Uberlândia autorizou o município a agilizar, a dar andamento nas obras. Mas veio uma ordem de Brasília que impediu que elas continuassem. Transitar sobre a ponte só se for empurrando o veículo. Só empurrando. Não pode passar montado. O transtorno está grande? Complica, né? A gente está rodeando lá na Serra do Salitre para vir descarregar. Fica bem longe. E agora o que está achando dessa queda de braço entre o DENIT e a Prefeitura de Patos de Minas, que ora um departamento autoriza, depois desautoriza e agora, por exemplo, a obra está como responsabilidade do DENIT novamente? É complicado, né? Porque quem sofre mais é a população em geral, né? Enquanto eles ficam na luta, a gente tem que se virar, né? E a obra vai atrasando. Isso, vai ficando mais difícil. E com essa interrupção do trânsito na BR-365, na Ponte dos Vieiras, pelo asfalto, os motoristas vão dar uma volta de 200 quilômetros, mas muitos têm buscado aí atalhos pelas estradas. E o trânsito pesado tem deixado as vias intransitáveis. Motoristas até têm invadido plantações. Seguindo por essa estrada de terra, a 2 quilômetros está a BR-365. Essa via também é utilizada para chegar até a comunidade de Vieiras, que fica logo aqui à minha esquerda. Mas com a interdição da ponte, essa via tem sido utilizada por alguns motoristas como desvio. A estrada que termina aqui, exatamente onde eu estou, acabou sendo alargada. Muitos motoristas invadiram a plantação de soja por conta das condições da via, que dá para perceber está intransitável. Os motoristas avançando pela lavoura de soja, a gente percebe as perdas dos produtores. O José Maria é um dos sojicultores que está preocupado com toda essa situação. Agora, Zé, essa via que a gente está vendo aqui, estava nessas condições? Não, ela estava transitável, porém até onde a escola estava trafegando nela, né? E depois da interdição da 365, aí todo mundo passou aqui pro desvio, caminhão, ônibus, e aí foi virando isso daí, ó. Logo à frente, mais 1,5 km, outro colega meu tem outro atoleiro nesse mesmo sistema, tá largueando no meio da lavoura dele, que é de um lado e do outro também. Não respeitam. Enquanto tá de dia, por exemplo, você pede, eles até obedecem, mas depois, à noite, você saiu daqui, eles socam onde eles têm interesse de socar, que vê que dá para passar e vai amassando tudo. E o prejuízo está aí, ó. Então você tem trabalhado agora quase como que um agente de segurança para fiscalizar o trânsito por aqui? Isso, é quase que é um vigia mesmo, assim, pedindo, né, para não... Primeiro a gente pede para ir lá e parar o carro, olhar, porque o cara ver a situação que tá, porque aí a maioria deles já nem enfia mais, porque o trem tá intransitável mesmo. E a gente precisava aí de uma ajuda, né, do poder público para poder... Isso aqui tem que interditar mesmo, porque não tem outro recurso, até nós arrumar, porque aí pra você ver, a soja tá... Semana que vem dá a colheita, não vai pelo jeito que vem, só sol mesmo para dar uma amenizada, para tentar arrumar a estrada, para poder
porque senão vai ficar todo mundo ilhado e nós não vamos conseguir nem escoar a produção de soja. Bom, você já fez um boletim de ocorrência até para poder registrar as suas perdas aqui. Já tem uma noção do prejuízo até agora? Isso aqui praticamente uns 100 sacos de soja já foi. E isso aqui, se não ficar aqui para dar uma orientação para eles, eles vão só abrindo e cada vez o prejuízo vai sendo mais. Parece que eles não sabem o trabalho que dá para você começar a preparar a terra e até chegar nesse ponto aqui, ó. E tá uma tristeza isso aqui. Isso aqui nós estamos pedindo socorro mesmo, porque o negócio aqui tá terrível. Bom, a gente está vendo que até motociclista tem ficado nos atoleiros. E aqueles que se arriscam a passar por aqui também, muitos já foram resgatados, tiveram que ser retirados desses locais? Eles precisam de ajuda para poder sair de alguns pontos, porque ela atola, agarra a barra nos paralamas e eles não conseguem sair. O que a prefeitura poderia fazer para ajudar os produtores rurais? Aqui eu acho que a primeira coisa era trazer umas placas e interditar esse trânsito aqui, porque aqui não passa. E aí, com interditado, talvez a gente conseguiria vir arrumando de lá para cá, porque aqui não tem jeito de começar daqui para lá, porque não tem como chegar material também. Tem que vir da rodovia para cá, arrumar o primeiro atoleiro que está lá, até chegar nesse ponto aqui, ó, porque senão não consegue não. Nós perdemos a soja que não tem jeito de tirar ela da lavoura. Logo mais adiante está a fazenda do Paulo, mas ele e outras famílias estão ilhadas com essas condições dessa estrada aqui. Ô Paulo, cerca de quantas pessoas estão sofrendo com as estradas nessas condições? Cerca de aproximadamente umas 30 pessoas estão isoladas, sem que tem produtor de leite pouco para baixo da minha fazenda, que não está conseguindo entregar o leite. Tem minha mãe que está isolada, tem muitas pessoas isoladas sem receber alimento, sem o gado receber. Minha soja está no ponto dessa aqui, no ponto de colher também, está sem condições. Tudo depois que se iniciou o bloqueio da ponte da 365. Ô Paulo, e na sua lavoura, os motoristas também estão avançando pela plantação como rota quando encontra a estrada nessas condições? Estão sim, já abriram, não tão grave igual vocês estão vendo aqui, mas estão passando por cima da minha soja também. Para você chegar até a sua casa, quanto que você tem que andar, já que também está ilhado? Hoje eu larguei o carro perto da rodovia e andei 3 quilômetros a pé, porque meu carro não passava no atoleiro. E já tinha 3 dias que eu não via minha mãe, larguei o carro lá e fui a pé. O que os produtores rurais pedem nesse momento de total desespero? Que tentem ajudar umas estradas, né? Sei que é complicado, muito difícil, mas pelo menos venham olhar nós e ver o que consegue fazer para dar uma ajuda para nós, um apoio. Aí tem a falta de respeito e de empatia por parte de quem transita por essa região, né? E aí acaba invadindo uma plantação, né? Destruindo uma plantação, destruindo ali algo que é particular para poder sair ali de um atoleiro. Primeiro que não deveria nem ser passado por ali. O município precisa tomar providências e é o que os moradores pedem, colocar lá placas de interdição. Não pode essa comunidade ser invadida por essa quantidade de veículos aí pesados em meio a um local que não tem nenhuma condição, nenhuma estrutura para receber esse trânsito aí. As comunidades aí são pelo menos 30 famílias ilhadas com essa situação das estradas acabadas por causa dessa condição aí de caminhões pesados passando ali. É prejuízo para o produtor rural, é prejuízo para quem fica ilhado, é dificuldade para sair do local. Então, assim, medidas têm que ser tomadas também pelo município para interditar, para colocar ali ordem naquela situação, porque vai só piorando. E ali o caminhoneiro, o veículo pesado, chega na estrada, está atolado, ele vai avançando para dentro da plantação, para dentro do cultivo ali que está sendo ali realizado e acaba destruindo, danificando e causando prejuízo. Então é preciso que medidas sejam tomadas para resolver essa situação quanto antes, porque esses moradores, esses produtores rurais estão aí no prejuízo e indignados com uma situação que precisa ser evitada. E olha, com as condições da rodovia, né, como a gente mostrou aí nesses materiais, as aulas, por exemplo, na escola de Lanhosos foram interrompidas porque as estradas não têm a menor condição de passar.
O tempo está firme, mas no solo a água não para de escorrer. O Francisco até aproveitou aqui o atoleiro para poder se divertir um pouquinho, até porque era para você estar na escola. Sim. Mas as aulas foram canceladas? Vem cá me contar. Sim, era para as aulas ia ter acontecido, se não fosse por esse barrelo aí, ó. Isso daqui parece até mesmo que é raso. Também, se atolou um ônibus, atola o meu ônibus. Meio que não dá para ir para a escola. Vai que alguém não vem para ajudar, né? Qual que é a sua escola? Escola de Delfim Moreira. Em Lanhosos. E aí então tá todo mundo sem aula por lá porque não tem condições de passar nas estradas nessas condições. Sim, desse jeito mesmo. E como é que você vê esse pessoal que está passando aqui nessa estrada e, na verdade, avançando pelas plantações? O que você diria a esses motoristas? Bem, eu diria, sai dessas plantações, dá trabalho de plantar. E o que você pediria ao município, ao prefeito, nesse momento que você está sem aula e que a gente vê os produtores rurais aí pedindo para consertar logo essa rodovia que precisa escoar a produção? Eu ia falar assim, tem que arrumar essa estrada, todo mundo tá aqui atolando, algum fica até preso um dia. E isso tem que consertar essa estrada. O prefeito tem que vir aqui, consertar a estrada, aí, tudo afundando. Tá difícil, porque não tem como chegar ao acesso. O pessoal da escola não tem como vir buscar as crianças e o pessoal está isolado aqui, não tem como ir para lugar nenhum. E está vindo um fluxo muito grande, gente procurando a BR para ir para São Paulo, para ir para as outras localidades. E a gente não tem o que fazer, né? É ajudar quando pode e tá parado aqui, isolado. Ô Glaucia, com relação às aulas, vão ficar suspensas até quando? Meu filho estuda em Lanhosos, ele vai ficar suspenso até dia 3 de março. E isso se até lá a ponte estiver arrumada e tiver como passar por esse trecho aqui e chegar à ponte. Porque não tem outro caminho para passar, não. São impactos sobre impactos, né? São situações que impactam em outras e que provocam toda essa problemática aí para esses produtores, esses moradores aí do meio rural. É realmente de se esperar que medidas efetivas sejam tomadas, né? Claro que a gente sabe que não dá para arrumar essas estradas agora, como disse o morador aí, que a gente ouviu na matéria anterior, mas é preciso que medidas emergenciais sejam tomadas aí para que essas pessoas tenham uma assistência em todas essas localidades. Não é só aí, né? Nós temos um município extenso com uma grande área rural, não é só aí, mas são esses os pontos que precisam ser aí atacados com urgência. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado por sua companhia e até lá.